das mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Podem sentar, Luiz, um instante. Nós não estamos sós. Isso enche, ou pelo menos deveria encher, o nosso coração, sabermos que nós não estamos sós. Existe alguém que está velando, olhando por nós. Nós não estamos sós. É interessante nós percebermos, nós notarmos que Deus, na sua grandiosidade, na sua magnitude, na sua providência santíssima, Ele tem os seus meios sempre para nos chamar a atenção. Basta nós termos um pouquinho de sensibilidade espiritual. E talvez a marca do pecado original faz com que nós não compreendamos a nossa vida. Talvez nós levamos a vida como aquele filósofo Jean-Paul Sartre, mais conhecido como Sartre. Ele vai dizer, ou dizia, que a vida é uma náusea. E talvez nós nos comportamos dessa maneira, que a vida é uma náusea. Talvez nós agimos como uma náusea. Talvez nós relacionamos com outrem como uma náusea. Talvez nós olhamos para a nossa história e vemos que é uma náusea. E se nós esquecermos ou esquivarmos da graça, é claro que a vida é uma náusea. Mas não esqueçamos que nós não estamos sós. Não esqueçamos que nós somos filhos de Deus. E nós temos uma mãe. Nós temos uma intercessora nos céus. Talvez nós esquecemos. Talvez nós estejamos assim meio que com um Parkinson cerebral. Talvez nós temos uma anamnese que faz com que nós não vivamos a fé. Talvez nós nos comportamos simplesmente como seres humanos. Opa, padre, nós somos seres humanos. Sim, nós somos seres humanos. Mas nós levamos o nome de cristão. E por que nós levamos o nome de cristão? Há 109 anos atrás. Então, em 1917, no dia de hoje, em Portugal, na freguesia chamada Cova da Iria, distrito de Santarém, diante de 3 crianças, Lúcia, com seus 10 anos, Jacinta, com os seus 7 anos, Francisco, com os seus 9 anos, diante de criancinhas. Deus, Ele não aparece em Lisboa, mas 130 quilômetros depois de Lisboa. Ele aparece nesse distrito chamado Santarém, naquela currutela chamada Cova da Iria, aquela freguesia, talvez para nós aqui do Brasil chamado de vila. Ele vai naquela vila e ele aparece através de uma mulher. Ele aparece através da Virgem do Rosário de Fátima, talvez mais conhecido para nós, talvez é mais costumeiro, né, nós falarmos Nossa Senhora de Fátima, mas é a Virgem Maria do Rosário de Fátima. E aquela mulher, então, ela traz uma mensagem. E essa mensagem ela é desmembrada em 6 meses, em 6 aparições. Mas ela tem um núcleo
assim, tem a coluna vertebral da mensagem é apenas 2 aspectos: vida de oração e vida de conversão. Era isso que ela queria passar para aquelas criancinhas. E percebam que o mundo estava de mal a pior. Século 20, nós estávamos no meio da Primeira Guerra Mundial, já estava 3 anos de guerra, ainda tinha mais 1 ano para frente de guerra mundial, e diante daquela situação catastrófica, dificultosa, Nossa Senhora de Fátima então aparece. Pois bem, mas eu dizia que Deus tem uma providência, e é isso que nós víamos na liturgia de hoje. Na liturgia de hoje, nós tínhamos textos assim, textos eucológicos vastos, tanto em leituras, em salmos, evangelhos, mas eu tive assim a felicidade, eu uso esse termo, eu tive a felicidade de deixar a liturgia do dia, porque nós estamos no tempo pascal. Então é necessário que nós acompanhemos o que Jesus está nos falando. E porque nós estamos no tempo pascal, Deus já havia providenciado um texto muito propício, ou textos, melhor dizendo, propícios para o dia de hoje. Nós víamos na primeira leitura um esforço de Paulo. Nós estamos acompanhando não pouco tempo, mas principalmente nessa semana, nós vemos que Paulo foi injuriado, Paulo foi maltratado, Paulo foi açoitado no dia de ontem, e hoje Paulo continua a sua missão, ele continua o seu pastoreio, ele continua anunciando o Evangelho, sem temor, sem parresia, sem travas na língua, com caridade, mas ele anunciava o Evangelho. Então ele não tem aquele melindre, ele se esforça para viver uma fé no Resurrexi, no Cristo ressuscitado, naquele que outrora a caminho de Damasco apareceu para ele, que outrora um feixe de luz transpareceu aos olhos dele, aonde ele via e ouvia, e os seus amigos simplesmente ouvia e não via. Então Paulo, ele é fiel. Deus é fiel, mas Paulo procura ser também fiel. Aí nós vemos o Salmo que é o Salmo 148, um Salmo que era muito caro, era muito importante para São Bento de Núrcia. Então, no século IV depois de Cristo, no início do cristianismo, por volta do ano de 500 e alguma coisa, São Bento ele olha para esse salmo com um grande esmero. E é a partir desse salmo, que louva e bendiz a Deus pelas coisas, que Bento então introduz esse salmo nas Laudi Canticum Domini, no louvor ao canto do Senhor, o louvor da manhã, as laudes. Esse salmo que inspira Bento de Núrcia a fazer a sua regra, ora et labora, orar e trabalhar. Então esse salmo, ele simboliza muito isso, ele transparece isso, essa pessoa que reza, mas também que para ali na oração e vai para o trabalho, mas que não faz da sua vida o seu trabalho, que para o trabalho e vive a sua vida na oração. Tenham esse casamento entre oração e trabalho. Aí nós vimos um evangelho que Jesus está na sua intimidade, Jesus está recolhido com os seus, está preparando os seus para a vinda do Espírito Santo, né? É isso que ele falava no evangelho. Mas logo no início, ele diz algo interessante. Ele diz assim: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes.
de compreender agora. Esse verbo compreender, compreendo, não é compreendo. Quando eu preparava a homilia, eu rezava com o texto original. E lá no grego nós vemos uma outra colocação, é ro bastazo. Ro bastazos, patazo, significa não suportar. Então, leiamos com o original. Tenho ainda muitas coisas para dizer-vos, mas não podeis suportar. Esse verbo, bastazo, ro bastazo, é o mesmo que está lá no profeta Isaías, mas não mais em grego. Agora nós estamos no hebraico. Isaías, som. Em Isaías nós temos o capítulo 53. Isaías está falando do servo sofredor. E falando do servo sofredor, ele usa o verbo nachá. Nachá significa suportar. Mas se nós lermos o texto por completo, lá no versículo 3, capítulo 53, nós vamos ver que Isaías fala: ele suportou as dores por nós. Então percebam que a hora que Jesus fala aqui, que os discípulos não é capazes de compreender, então não é capaz de robastazão, de suportar, é que eles até têm massa encefálica, até têm a parte intelectual, mas eles não têm vida ou força moral. Então, eu suporto o que Deus pede a mim, não com intelecto, mas eu suporto o que Deus pede a mim, com vida moral. O que tudo isso tem a ver com a mensagem de Fátima? Então, diante daquela situação de 1917, século XX, aquela dificuldade, aquelas pessoas que estavam vivendo a guerra, que estavam ali na Europa, Nossa Senhora de Fátima vê que muitos, não poucos, mas muitos não tinham vida moral, não tinham força moral. Eles até tinham um aspecto intelectual, mas é aquelas criancinhas que tinham um aspecto moral. E aquelas criancinhas, então, elas falam, né, através de Lúcia. Lúcia nos deixa claro na sua mensagem, na mensagem de Fátima. Então, ela fala que eles viam uma mulher vestida de branco. E essa mulher que estava vestida de branco, ela tinha algo, tinha um objeto, que eles dão o nome de terço, tinha um objeto nas mãos, sua mão estava posta até o peito, mas ela tinha um objeto que tinha várias continhas brilhantes, e no finalzinho dessas continhas brilhantes tinha a espécie de um crucifixo que estava reluzente. Talvez o crucifixo era prata, né? Nós não sabíamos, nós não estávamos lá, mas talvez era prata. E aquela mulher com uma fisionomia tão bela, tão bonita, atraente, ela olha para aquelas crianças e, sem mexer os lábios, apenas olhando, ela fala algo. Sem mexer os lábios, ela fala algo, né? Diz Lúcio. Ela diz: vocês estão, olha só a mensagem, vocês estão dispostos a entregarem ou sacrificarem a vida de vocês pelo meu filho? Meus queridos, antes de nós respondermos, assim, paremos e olhemos não de maneira intelectual, mas de maneira moral. Vê a gravidade ou aquela, assim, substância da pergunta.
vocês estão dispostos a darem, a sacrificarem a vida de vocês pelo meu filho? Talvez a nossa resposta no dia de hoje é sim. Sim, eu estou. Ou não, não estou. Mas pare e pense. Não é uma resposta muito fácil de se dizer, mas ela se dirige apenas às criancinhas. E é importante, ou interessante, mais do que importante, é interessante nós vermos que Francisco, com 10 anos, né, com 9 anos, melhor dizendo, Lúcia com 10 anos, Jacinta com 7 anos, crianças na flor da idade. Elas começam de maneira muito pequena, de maneira muito sumária, mas começam a se sacrificar, a oferecer a merenda que eles levavam de casa para dar para os animais que eles ali estavam olhando, ou para aqueles momentos que eles estavam cultivando. Eles começam a dar o alimento que era para sustento próprio, dar alimento para aqueles animais. A Santa Jacinta, hoje, Santa Jacinta, depois de um ano passado, depois no ano de 1918, então Nossa Senhora de Fátima já tinha aparecido, de maio até outubro, então no ano seguinte, ela fica doente, devido ao grande sacrifício que ela fazia. Ela se contrai para si a gripe espanhola. E aquela gripe, que parece que é uma gripe, vira uma pneumonia. Ela se dirige para Lisboa, então ela anda 130 quilômetros, e lá no hospital ela sofre, não poucas vezes, ela sofre muitas vezes, mas ela tem a confiança que ela não está sós. Ela sofre por amor. Ela sofre com amor. E depois diz Lúcia que Francisco vai para Lisboa e vê a sua irmã Jacinta falecer. Bem, o fato é, aquelas crianças, elas tinham uma vida moral. E talvez hoje, século 21, um século depois, nós estamos no mundo de mal a pior, onde nós temos vida intelectual, mas nós não temos vida moral. Ou, poucas vezes, nós encontramos alguém que tem uma vida moral, uma força moral. Essa mensagem faz com que nós compreendamos que o nosso destino é os céus. Mas para que nós possamos viver os céus, para que nós possamos compreender o que a Virgem de Fátima nos pede, sacrifício para o seu filho, oração e reparação, nós precisamos de uma coisa, e talvez nós vacilamos nessa coisa, chama graça. Se nós queremos viver bem o nosso matrimônio, então aqui tem muitas pessoas que abraçaram o matrimônio. Se nós queremos viver a fidelidade no matrimônio, se nós queremos ser jovens, também aqui existem alguns jovens, se nós queremos ter uma juventude que não fica falando qualquer coisa, ou agindo de qualquer maneira, ou brincando, fazendo piadinha, ou comentários, ou algo do tipo, mas para que nós vivamos uma vida feliz, sim, mas uma vida feliz embasado na eterna felicidade. Se nós queremos ser um padre, mas um padre fiel, bom, verdadeiro, nós precisamos de uma coisa: graça. Sem a graça, nós não conseguimos. Foi o próprio Jesus que dizia lá no Evangelho de João, capítulo 15,
versículo 5, foi esses dias para trás, né? Acho que semana passada, ele dizia: sem mim nada podeis fazer. Sem a graça, nada podemos fazer. Então, Jacinta, Francisco e Lúcia, eles compreenderam a importância da graça. Mas eles não compreenderam na parte intelectual, eles compreenderam na força moral. Então, no dia de hoje, que nós possamos olhar para os céus e ver aquela mulher que se veste de branco, aquela mulher que olha para nós e diz: estáis dispostos a sacrificarem a vida pelo meu filho? Mas depois que essa mulher fala tal coisa, ela abre os braços e vê um feixe de luz, que é a graça, que é a luz dos céus, e ela diz: então venha comigo para os céus e cante o eterno aleluia, cante o louvor diante do meu Filho Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre.